Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele parte de uma pergunta que fizeram para Jesus, que foi a seguinte: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Percebam que no evangelho Jesus ele não dá uma resposta direta, nem que sim, nem que não, mas ele faz uma comparação. Para que a gente consiga compreender a comparação de Jesus, antes a gente precisa olhar para o tempo dele. No tempo de Jesus, as cidades mais importantes, elas eram rodeadas por muros, por uma questão de segurança. Na parte da frente dessa cidade, haviam grandes portões. Então, quando as caravanas chegavam, o povo conseguia entrar tudo junto. Se tivesse animais, entrava com facilidade. Se eles trouxessem grandes bagagens, também entrava com facilidade. Do lado dessas portas, haviam pequenas portas, que é o que Jesus chamou de porta estreita. Essas portas só passava uma pessoa por vez. Não tinha como entrar de dois, não tinha como entrar de grupo. Não passava animal, não passava bagagem, e dependendo da situação, de como foi construída a porta, a pessoa tinha até que agachar para conseguir entrar na cidade. E o que acontecia? Todo dia, durante o dia, o portão da frente ficava aberto e todo mundo passava. Quando chegava a parte da noite, o portão da frente fechava e só se entrava pelo portão lateral. Ou quando acontecia um ambiente de guerra, onde eles se sentissem como se diz, sem segurança, também se fechava a porta. Então, todo mundo que chegava na cidade tinha que entrar pela porta estreita. Por quê? É muito mais fácil você se defender de uma pessoa entrando uma por vez do que você se defender de um exército todo. Concorda? Então, era tudo por uma questão de segurança. Mas a porta estreita, como eu disse, dava trabalho para entrar. Exigia um certo sacrifício. E a pessoa só entrava ela, ficava todo o resto para trás. Olhando para isso, é essa comparação que Jesus usa para que a gente possa entender a pergunta que fizeram para ele. Como que Jesus responde? Ele diz o seguinte: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Qual que é a porta estreita? Aquela pequenininha lá na lateral. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
Vocês percebem que aqui Jesus ele faz uma diferenciação entre esforço e tentativa. Ele diz que quem se esforçar vai entrar. Quem tentar não vai entrar. E qual que é a diferença entre esforço e tentativa? Aquele que tenta, meus irmãos, são aqueles que realmente querem entrar, que de algum modo entenderam que é importante estar ali, e eles dão o primeiro passo. Mas quando chega lá e se deparam com a porta estreita, não querem fazer nenhum tipo de sacrifício. Quando percebem que não dá para entrar sozinho, voltam para casa. Quando percebem que o animal que você é apegado não vai passar, volta para casa porque tem medo de deixar fora e perder. Quando percebe que não dá para entrar com um monte de bagagem, também volta para trás. Ou seja, até queria entrar, até deu o primeiro passo, mas não estava comprometido de verdade. Jesus diz assim, que quem tenta não entra, porque desiste e volta para trás. Assim, meus irmãos, é a nossa caminhada de fé. Quando nós participamos da missa, quando nós meditamos a palavra, nós vamos tomando consciência daquilo que em nós precisa ser mudado. A gente vai tomando consciência de onde a gente quer chegar, que vida que a gente quer levar. E muitas vezes, qual que é o problema? Que a gente sai daqui convicto, mas simplesmente tenta. No primeiro passo, quando percebe que a gente, para mudar mesmo, e para entrar nesse reino, vai precisar mudar de vida, a gente volta para trás. Quando a gente percebe que vai ter sacrifício, a gente volta para trás. Quando a gente percebe que vai ter que abrir mão de coisas que para a gente é muito importante, mas que não dá para levar junto nessa vida que Deus espera de nós, a gente volta para trás. Somos carregados de boa vontade, mas a gente não muda de verdade. É assim. Quem só fica na tentativa é isso. Ai, padre, mas eu sou bom. Ah, eu tenho coração bom. Quem disse que quem tenta tem coração ruim? Não, a pessoa tem um coração bom, quer ser diferente, mas não tem compromisso, não tem entrega, realmente não quer se sacrificar, só vai se for realmente muito fácil. E a vida, gente, não é assim. Aquilo que em você precisa ser mudado, só com tentativa, não vai acontecer. Aquilo que em você precisa ser convertido, se não houver um comprometimento de verdade, não vai acontecer. E sabe o que é muito triste? Pessoas que passam uma vida inteira simplesmente tentando. Eu chego aqui, eu vou tentar de novo. Amanhã, na primeira exigência que isso tem, eu já mudo de ideia. Ah, daqui um mês não, agora eu vou tentar. Ah, mas dali a pouco já desiste de novo. Passa uma vida tentando. E o que acontece? Nunca passa por essa porta. A vida não muda, a pessoa não se converte, não tem a vida transformada e prefere ficar para fora do que se sacrificar para passar nessa porta. Ou seja, essas pessoas que são boas, que sabem o que precisam mudar, mas só ficam na tentativa, Jesus diz muito claro, essas não entrarão no reino dos céus. E a maioria de nós é assim. Isso é muito sério, gente. É aquele ditado, né? De boa vontade, o inferno está cheio. De gente que tenta, o inferno está cheio. Mas Jesus, ao contrário, diz que aqueles que fizerem todo o esforço possível, esses entrarão. O que é o esforço, gente? Diferente da tentativa, é a pessoa que está comprometida. É a pessoa que tomou consciência daquilo que precisa ser mudado e muda. É a pessoa que chega diante da porta e percebe, nossa, não vai dar para entrar com tudo. Eu vou ter que deixar coisa para trás. Mas a pessoa está tão comprometida em entrar que ela deixa. Ah, meu animal não vai entrar? Vai ficar para trás. Ah, e toda essa bagagem não vai entrar só o mínimo necessário. A pessoa vai entrar. Ah, eu vou precisar me agachar, vou precisar me jogar no chão para conseguir passar por essa porta. A pessoa se joga. Mas qual que é a diferença? Quando ela age assim, é fácil? Não. É gostoso? Não. Dói? É claro que dói. Mas a pessoa entra. A pessoa muda de vida. É assim, meus irmãos. Esses são aqueles que não são perfeitos, mas que na vida vai tomando consciência daquilo que precisa ser mudado e se comporta como uma pessoa adulta.
como uma pessoa comprometida, que assume o compromisso consigo mesmo de mudar de vida, que assume os compromissos e as consequências da sua escolha. Esse tem uma vida transformada, esse tem uma vida diferente, esse consegue olhar para trás e perceber tudo aquilo que aconteceu porque se esforçou, diferente de quem só fica tentando e fica patinando uma vida inteira naquela mesma situação, naquele mesmo pecado, naquela mesma vidinha. Não. Quem realmente se esforça, quem se compromete, muda de vida, passa pela porta e entra no reino dos céus. Mas olha que interessante, o que Jesus falou aqui? Que nós temos que fazer todo esforço possível. Meus irmãos, o Senhor não exige de nós aquilo que não é possível. O Senhor não exige que nós sejamos super-heróis. O Senhor não exige que a gente tenha uma força sobrenatural. Não. Ele espera de nós um esforço possível. Se não aconteceu ainda, não é porque você não consegue, é porque você não fez o esforço possível. É porque você desistiu no meio do caminho. Porque o que é possível é isso que Deus espera de nós. E o que é possível é o suficiente para mudar a nossa vida. Então hoje, vamos pedir a Deus essa graça. Quando o Senhor fala de entrar no reino, nesse reino, e se salvar, Ele não está falando de pessoas perfeitas. Ele não está falando de pessoas que nunca vão errar, mas de pessoas que lutam até o fim. Essa é a diferença de quem entra para o céu. Quem entra para o céu não é aquele que nunca caiu, nunca errou, que é super-herói e forte o tempo todo. Não, mas é aquele que nunca desistiu de lutar. E hoje, olhando para a sua vida com muita sinceridade, em que grupo que você está? Daqueles que estão passando a vida tentando, ou daqueles que estão passando a vida se esforçando? Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, para que realmente a gente tenha coragem de uma vez por todas, de tomar a decisão correta na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio